Voltando, o que eu ia dizer para vocês agora? Qual que é a diferença entre deslocamento e espaço percorrido? O deslocamento é o ΔS, é o da onde você parou menos aonde você começou, tá certo? E o espaço percorrido é o quanto você andou. Vamos pensar em termos práticos. Imagine que vocês vão de Limeira para Piracicaba, para não falar Campinas de novo. Então, Limeira para Piracicaba. Então, se vocês forem de Limeira, vamos supor que tenha 20 quilômetros de Limeira para Piracicaba. Então, se você for de Limeira para Piracicaba e voltar para Limeira, então você vai andar 20 e vai voltar 20 para Limeira. Então, o espaço percorrido é de 40 quilômetros. Só que o deslocamento é zero. Porque você terminou onde você começou. Então, a hora que você fizer a diferença do espaço onde você terminou menos do espaço de onde você começou, vai dar zero, porque é o mesmo. Então, é importante essa diferença, que ninguém sabe. Então, deslocamento e espaço percorrido. Na velocidade, na parte que a gente vai trabalhar aqui, a gente vai trabalhar com deslocamento, tá? Então, a pessoa pode ir de Limeira para São Paulo e a velocidade média dela, por exemplo, ser zero. Olha que interessante. Por quê? Vamos pensar nessa situação. Então, a pessoa saiu de Limeira. Então, Limeira lá estava no quilômetro zero. Foi para Piracicaba. Está no quilômetro 20, porque estão distantes 20 quilômetros. E depois ela volta para Limeira, que estava no quilômetro zero. Quando eu for fazer o S final menos o inicial, eu vou fazer o quê? 0 menos 0. E 0 menos 0 dá 0. Tá certo? Então, o ΔS daria 0, então a velocidade daria 0. Olha que interessante, você foi para Piracicaba e voltou, e a sua velocidade média foi 0. Por quê? Porque você terminou no mesmo ponto que você começou. Então, o deslocamento é 0, portanto, a velocidade média vai ser 0. Não quer dizer que a sua velocidade foi 0, porque senão você não chegaria a Piracicaba. Significa o quê? Que a média de todas as velocidades que você teve deu 0. Vamos entender como que isso é possível. Por exemplo, você está indo de Limeira para Piracicaba. Então, o que acontece nesse percurso? Uma hora você vai ter velocidade de 10, outra hora mais 10, né? Depois mais 20, depois mais 15 e depois mais 5. Só a velocidade está variando. Teve uma subida, uma descida, só a velocidade aumentou e diminuiu durante o percurso. E agora, você vai voltar de Piracicaba para Limeira. Opa, você vai voltar, a sua velocidade vai estar negativa, porque ela vai estar no sentido contrário. Então, o que acontece? Aqui, ó, menos 5, depois menos 15, depois menos 20, menos 10. O que acontece na hora que você somar tudo isso? Na hora que você fizer a média, 10 com menos 10, 0, 20 com menos 20, 0, 15 com menos 15, 0, 5 com menos 5, 0. Então, na hora que você somar tudo, a velocidade média vai ser 0, dividido por 8, tudo bem, porque é a média, né? Mas, de qualquer forma, a velocidade média é 0. Entenderam? É isso que eu quero que você... Esse exemplo é para fazer vocês entenderem a diferença entre velocidade média e velocidade. Velocidade média é a soma das velocidades dividido pela quantidade, como se fosse a média das suas notas. E velocidade é aquela velocidade que você tem naquele momento. Pode ser positiva ou negativa também, assim como a velocidade média. Entenderam esse conceito? Puta, se vocês entenderem esse conceito, vocês já vão estar na frente até do primeiro ano do médio, tá? Porque tem gente que vai e não sabe. Não sabe. Chega no ensino médio nem viu velocidade, ainda mais essas diferenças, tá? Então, voltando.
ΔS vai ser o nosso espaço percorrido, ou seja, o espaço final menos o inicial. Depois, tem o ΔT. ΔT é o tempo final menos o inicial. Lembrar que ΔT nunca pode ser negativo, porque o tempo não dá para ser negativo. Mas o ΔS pode. E por fim, e mais importante de tudo, é a velocidade, que é ΔS dividido por ΔT. E essa velocidade é a velocidade média. Ela pode ser positiva, ela pode ser negativa, pode ser zero, mesmo que você tenha andado, como eu disse agora. Então, tá uma tomada geral do que a gente viu naquela última aula. E, além disso, mais um detalhe só, é a conversão de metros, porque a velocidade é medida em metros por segundo ou quilômetros por hora, na maioria das vezes. Então, se eu quiser trocar uma pela outra, de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico. Como vocês podem guardar na cabeça? Ah, quilômetro é maior que metro, então eu tenho que multiplicar. E de quilômetro por hora para metro por segundo? Ah, de quilômetro para metro é menor, diminui, né? Então, divide por 3,6. Fechou? Tá? E a função horária, para acabar, que é o sorvete. S igual a S0 mais VT. É a equação que vai te dar a posição de determinado corpo em um determinado tempo. Então, você joga o tempo na equação e vai descobrir onde que o corpo vai estar naquele tempo. Ou ele te dá a posição do corpo e pede que tempo que isso ocorre. Então, ele sempre vai dar essas letras para vocês. Alguma dúvida? Tá tudo bem? Agora vocês vão ter uma ideia melhor, talvez, nos exercícios, tá? Então, eu vou dar um tempo aí para vocês. Deixa eu ver quantos são. São 6 exercícios. Então, acho que uns 24 minutos deve dar. Vou dar uns 30 minutos. E daí eu vou começar a fazer com vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar para mim no chat ou falar aí que eu estou por aqui. Fechou? Façam mesmo, é extremamente importante, tá? Não faz mal. Vamos segue comigo, pelo menos daí a gente resolve junto os outros e vocês têm uma base boa para seguir daí para frente. Fechou? A gente vai fazendo para vocês aprenderem os de sala, aí vão ter vários, né? Tem os de casa e depois tem aquela lista extra. Então, eu vou mudar aqui para a gente começar. Boa, Nath. Vamos lá, ó. Exercício 1. O mapa abaixo mostra um trecho de uma rodovia. Os números representam os marcos em quilômetros e o sentido positivo representado pela seta. Ó. Grifem isso. O sentido positivo é representado pela seta. Opa, então se você fizer a leitura daqui para a direita, é positiva. Se fizer ao contrário, é negativo. Isso vai influenciar na resposta da. Então, tomando a cidade A como origem, determine os espaços correspondentes entre a origem e os outros pontos. Tá? Eu vou usar a calculadora para ir mais rápido, mas é fazer a subtração. Então, ó,
Do 295 até o 495, positivo 200. Vou pôr aqui entre eles. Perfeito. Do 495 ao 645, quanto que dá? 350? 495. Não, acho que dá menos, ó. 645 menos. Ah, tá, perfeito. Você fez entre a origem, Nath, é isso, né? Você também, Melissa? Entre o A, né? Não, eu não ouvi, mas beleza. 645 menos 295, 350. Perfeito, Nath. Então, do A até o D, mais 350. Boa. Agora, do A até o C, é o final 115 menos 295. Perfeito. Menos 180. E 85 menos 295, menos 210. Perfeito. Tá craque. Para quem não teve a mesma resposta, vocês entenderam? Então, é sempre o final menos o inicial. Então, se o final for menor, obviamente vai dar negativo. Tá? Aí, continuando. Na B. Um automóvel parte de A às 2 horas e chega em B às 18. Qual foi a variação do espaço e intervalo de tempo? Então, na B aí. Vamos lá. A B. Primeiro, o ΔS, a variação de espaço. A gente já fez, que é 200, do A até o B. 200 quilômetros. E a variação de tempo, o ΔT, horas. Se ele começou às 2 e terminou às 6 da tarde, então uma variação de 18 menos 14. 18 menos 14, que dá 4. Ok? 4 horas. Fechou? Beleza. Então, a B foi isso. A C. Um automóvel parte de C às 0 horas e chega em E às 2. Às 4, quer dizer. Qual foi a variação de espaço e o intervalo de tempo? Opa, então ΔS. O ΔS, lembram que é o S final menos o S inicial. Então, ΔS, o S final é o S do, ele parte de C e termina em E. Então, é o E, 85. Menos o inicial. O inicial é o C, que é 115. Tá certo? Então, 85 menos 115, menos 30 quilômetros. Vocês estão acertando? Ótimo, perfeito. E a variação é o intervalo de tempo. Boa, Nath. O intervalo de tempo, da 0 até as 4, 4, perfeito. Praticando a leitura labial. 4 horas. Boa. Continuando aí, esses exercícios, esse primeiro aí é para aquecer, ver se vocês estão sabendo as definições. Letra D. A variação da posição sofrida por um ônibus que vai de E para B. Então, de E para B vai ser o S do E menos o S do B. Opa, errei. É o final, que é do B, menos do E.
Errei rude. Tá? É o final menos o inicial. Se ele vai de E para B, é B menos o E. Então, vamos lá. O B é 495 menos 85. Ok? Ou não? Então, ΔS vai ser de 495 menos 85, não faço ideia, 495 menos 85, 410 quilômetros. Então, se ele anda na direção da esquerda para a direita, ou seja, indo de E para B, ele vai andar 410 quilômetros positivos. Perfeito. E qual é a variação de posição sofrida por uma motocicleta que vai de D para E? De D para B. Então, ΔS vai ser S de B menos o S de D. Final menos inicial. Então, S de B, 495, menos o de D, que é 645. Então, 495 menos 645, menos 150 quilômetros. Por quê? Isso, perfeito. Menos 150 quilômetros, porque ele está na direção contrária do sentido positivo adotado aí. Vocês estão bem, perfeito. É isso que é o legal, é vocês terem bastante segurança nessa primeira parte. 2. Acompanhem comigo na página 112, então. Um caminhão passa, vou fazer aqui um esboço. Ele passa às 7 horas pelo quilômetro 50. E às 12 horas do mesmo dia pelo quilômetro 350. Qual a velocidade escalar média desse caminhão nesse percurso? Então, letra A, eu preciso calcular o VM. Mas, para calcular VM, eu preciso do ΔS e do ΔT. Qual foi a variação de espaço, então, sofrida pelo caminhão? O ΔS vai ser o espaço final, que é 350, menos o inicial, que é 50. Portanto, a variação de espaço foi de 300 quilômetros. Eita, pega, já escreveu tudo. Calma aí. Ah, você fez os dois. Não, calma. Primeiro a gente faz... Não sei se eu entendi o que você escreveu. Tá, vamos ver. Se eu entendi. Às vezes eu não entendi como você escreveu. Primeiro faz o ΔS, né? Depois faz o ΔV, que é 12 menos 7. Ah, eu acho que eu entendi. Entendi o que você escreveu. Agora eu entendi. Como se fosse uma fração só. É. Tá. 12 menos 7, 5. Perfeito. 300. Aí vem o ΔV, que é o ΔV não, vem o V, M, que é ΔS por ΔT, que é 300 por 5, que dá 60 quilômetros por hora. Quilômetros por hora. Tá? Porque a gente usou quilômetros. Opa, eu pus quilômetros nos dois. Eu estou louco hoje. Aqui é a hora. Deixa eu arrumar aqui. 5 horas. 12 horas menos 7 horas. Perfeito? Então, deu quilômetro por hora. Dúvida aí na aula? Tá? Beleza. Tá aí. Tá, beleza. Qualquer coisa me fale, hein? Pelo amor de Deus. Sabemos que o limite de velocidade nessa estrada é de 80, é possível garantir que em nenhum momento essa velocidade foi ultrapassada? Primeiro, isso é verdade ou é falso? Se a velocidade limite dessa rodovia é 80,
e o caminhão fez uma velocidade média de 60, eu posso afirmar que ele não passou da velocidade 80? Sim ou não? A Melissa falou não. Não, beleza. Não também, perfeito. Vocês estão com a ideia perfeita. Não, por quê? A velocidade média não quer dizer que ele andou com 60 o percurso inteiro. Ele pode ter andado com 100, e depois andado com 20, depois andado com 200, depois andado com 5, ele anda uma bem rápido, outra devagar, de forma que a média fica 60, tá certo? Então, a B, não é possível garantir. Tá? Mas pensando que é um caminhão, é provável, tá? Mas você vai saber se estiver vazio, então não dá para ter certeza. Então, fechou. Um barco é erguido 24 metros no interior de uma eclusa. Para quem não sabe o que é eclusa, é um elevador de barcos, tá? Basicamente. Tem um rio aqui, e aqui tem a eclusa, que é o elevador, e aqui em cima o lago, que é mais alto. O que ela faz? Ela abre essa porta aqui, o barco entra, tá certo? Aí ela fecha essa porta, solta a água do lago aqui, o barco vai subir. Na hora que estiver na mesma altura, ele abre essa outra porta e o barco sai. Entendeu? Assim que funciona, mas só por curiosidade, é a eclusa, tá? E daí ele vem para cá. Fechou? Mais ou menos encher e esvaziar. Depois ele solta essa água aqui de volta. Um barco é erguido 24 metros, então, no intervalo de tempo de 40 minutos. Qual que é o detalhe desse exercício? Então, ó, ele já deu tudo para a gente. Ele deu o ΔS, que é o tanto que ele andou, e deu o tempo. Cuidado, né? Quando vem muito fácil assim, é porque tem alguma coisa. E tem, né? Observem as velocidades, todas elas estão em metros por segundo. Então, quer dizer que o ΔS tem 100 metros, tá beleza? Mas o tempo tem 100 segundos. E está em minutos. Então, vocês têm que lembrar da conversão. A gente sabe que 1 minuto tem 60 segundos. Então, 40 minutos vão ser X. Então, multiplica em X. X é igual a 6 vezes 4, 24, e acrescentar 2 zeros. Eu tenho 2.400 segundos. Portanto, a velocidade média de subida vai ser Vm é igual a ΔS, que é 24, dividido por 2.400. Certo? Fazendo essa divisão, aí 24 por 24 dá 1, só que tem 2 zeros, então 2 casas decimais. É um jeito de fazer mais rápido aí, tá? E isso é a mesma coisa que 10 elevado a menos 2. Tá? Outra maneira de visualizar isso, eu simplifico por 24, vai dar 1, e aqui vai dar 100. Então, 1 sobre 10 ao quadrado, porque 100 é 10 ao quadrado. Como 10 ao quadrado está embaixo, eu posso passar ele para cima, trocando o sinal do expoente. Então, duas maneiras de fazer, tá? Ou essa, ou essa. Ok? Só para vocês terem aí várias opções. Fechou? Então, letra D. Continuando aí. Virar. Para fins de registros de recordes mundiais, nas provas de 100 metros rasos, não são consideradas as marcas em competições em que houver vento favorável, empurrando nas costas do corredor.
com velocidade de módulo superior a 2. Sabe-se que com vento favorável de 2, o tempo necessário para a conclusão da prova é reduzido em 1 segundo. Se o velocista realiza a prova em 10 segundos, sem vento, qual seria a sua velocidade escalar média se o vento fosse favorável com velocidade de módulo 2? Esse é um pouquinho mais complexo, né? Então, o que vai acontecer aí? Vamos pensar. Primeiro, eu não sei quanto... eu sei, é 100 metros rasos. Então, eu sei o quanto ele vai andar já no 4. O ΔS nosso, tanto que ele vai andar é 100 metros. Porque é um velocista e ele está andando 100 metros rasos. Aí o que ele fala? Com vento, o tempo diminui em 0,1. Se o velocista realiza a prova em 10 segundos sem vento, então, aqui o tempo sem vento. O tempo sem vento é de 10 segundos. Ok? E o tempo com vento? Ó, se ele faz em 10 segundos sem vento, e ele fala que com vento o tempo reduz em 0,1, então 10 menos 0,1, que é 9,9 segundos. Faz sentido isso para vocês? Até aí? Então tem dois tempos aí e um espaço. Beleza. Aí vem a pergunta, qual seria a sua velocidade escalar média se o vento fosse favorável? Ah, então a gente vai usar esse ΔT aqui, ó, e não esse. Porque a gente quer saber com o vento. Então vamos lá, V é igual a ΔS, que é 100 metros, dividido por 9,9 segundos. Tá certo? Isso aí vai dar aproximadamente 10,1 metros por segundo. Ó, o Gabriel, essa ele faz o seguinte, ele dá um texto, várias informações no texto, é bem típico da ETEC, tá? Ele dá um texto, a ETEC gosta bastante de texto, trajano, que eu falo. Então, o que ele fala nesse texto? Que um corredor, ele faz a velocidade normalmente, ele faz essa corrida de 100 metros, normalmente num tempo de 10. Só que, quando tem o vento ajudando ele, ele faz em 0,1 segundo a menos. Então, ele faz essa corrida em 9,9. Ele quer saber qual que é a velocidade quando tem o vento ajudando. Então, ele fala isso para a gente ignorar o tempo normal. A gente vai usar o tempo de 9,9, que é onde tem o vento. Daí é só calcular a velocidade. A velocidade, lembrar que é Vm é ΔS sobre ΔT. A única coisa que tem de complicado aí, para pensar, é qual tempo você vai usar, se é o 10 ou 9,9. Entendeu? Porque tinha dois. Então, beleza. Então, letra C, né? Continuando aí. Um carro percorre uma estrada com velocidade constante de 120 km por hora. O motor do carro tem um rendimento de 1,6 km por litro. Então, acostumem bastante com essas coisas. Ó. Quer dizer que o carro anda 1,6 km com cada litro, com 1 litro de gasolina. Esses dados que eles costumam dar, por exemplo, vou marcar aqui o rendimento, é para você fazer regra de 3, tá? Então, quando vocês verem, por exemplo, 1,6 km barra litro, você já tem que pensar na cabeça que é isso, ó, 1,6 km corresponde a 1 litro. É isso que tem que aparecer na cabeça de vocês já. Tá? E o tanque só comporta 60 litros de combustível. Então, o tanque tem lá 60
litros. Vejam, se o tanque tem 60 litros, a gente consegue saber quanto que o carro vai conseguir andar, fazendo a regra de 3. Supondo que o carro inicie o percurso com o tanque cheio, ou seja, tem os 60 litros, o tempo necessário para que a essa velocidade todo o combustível seja consumido a gente quer saber o tempo. Tá? Para a gente saber o tempo com a fórmula da velocidade, o que a gente precisa ter? Velocidade média é ΔS por ΔT. A gente quer o ΔT. Então, a gente precisa do V e tem. O V é 120, perfeito. Mas não tem o ΔS. E como que a gente obtém o ΔS? Com o dado que ele deu. Ele deu que ele anda 1,6 km com 1 litro e o carro tem 60 litros. Então, aqui vocês vão montar uma regra de 3. Então, 1,6 km, ele vai andar com 1 litro. Só que tem 60 litros, então, X. E esse X vai ser o nosso ΔS. Entenderam? Depois disso, é só jogar na fórmula. Então, 1 vezes X, X. E 60 vezes 1,6, 60 vezes 1,6, 96 quilômetros. Pronto. Ó. Com o tanque cheio, o carro vai conseguir andar 96 quilômetros. Então, eu vou na fórmula da velocidade para descobrir o tempo. Ok? Eu poderia até usar outra regra de 3 se eu quisesse, com a velocidade. Por quê? O que significa 120 km por hora? Que ele anda 120 km em 1 hora. Aí eu poderia fazer até uma outra regra de 3. Eu vou até fazer para vocês verem. Ó. Então, ó, se a velocidade média, sempre que tiver essa barrinha, vocês podem pensar em regra de 3. 120 km por hora, né? Então, quer dizer o quê? Que 120 km é o que o carro anda em 1 hora. Pronto. Se ele vai andar 96 quilômetros, ele vai ter X horas. Eu acho que é mais fácil do que aplicar na fórmula. Tá? Então, pronto, ó, multiplicou aqui. 120x igual a 96. Portanto, x é 96 dividido por 120. 96 por 120. Então, dividido por 120 vai dar 0,8 horas. Então, saibam muito bem regra de 3, tá? Porque ajuda. Às vezes você até esquece qual que é a fórmula da velocidade média. Então, você viu, 120 barra H, na cabeça tem que aparecer 120 quilômetros, corresponde a 1 hora. Guardem essa dica que ela é preciosa. Tem gente do ensino médio que não sabe isso e vai mal no vestibular. Depois, mais para frente, vocês vão ter outra prova que chama vestibular. Daí essas dicas vão ser úteis também para o vestibular. Fechou? Então, letra C. Dá uma dobrada aqui. Então, vamos para o último. Duas cidades distam 250 quilômetros entre si. Então, vamos fazer um esboço. Também uma coisa interessante que vocês podem fazer. Sempre um desenho para ajudar a explicar o texto. Então, ela tem uma distância de 250 quilômetros, da cidade A para a cidade B. A cidade A parte um caminhão em direção a B. E da cidade B, então A
em direção a B. Então, eu vou chamar de caminhão 1, C1. E da outra vem um caminhão 2. Considerando que os automóveis têm velocidades constantes igual a 40 e 60. O que significa velocidade constante? Apareceu mais um termo. Velocidade constante é que ele vai andar sempre a 40. E o outro vai andar sempre a 60. Agora sim, você pode considerar que durante todo o percurso ele andou a 40 e o outro andou a 60. Quando ele falar essa palavra constante, tá? Ou movimento uniforme. Fechou? Então, um vai com 40 para lá e o outro vai com 60 para cá. Beleza. Em quanto tempo os caminhões irão se encontrar e qual distância de A será o encontro? Então, falou a palavra encontro, vocês vão ter que pensar na equação horária. Equação horária. Sorvete. Esse já é um pouquinho mais avançado. Tá? Mais do primeiro ano do médio, mas é bom já ter essa ideia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou montar a equação dos dois caminhões. A equação S1 vai ser do caminhão 1 e a S2 vai ser do caminhão 2. É bem fácil. É só trocar os valores que estão aqui. Então, ó, do caminhão 1, como fica? Primeira coisa que eu vou ter que fazer é adotar um sentido para ser positivo. Eu escolho se eu quiser da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Tá certo? A escolha de vocês não vai alterar o resultado. Então, eu vou escolher que para cá vai ser positivo, porque eu quero assim. Tá? Se vocês quiserem o contrário, não tem problema. Então, a velocidade que estiver indo para lá vai ser positiva e que estiver indo para cá vai ser negativa. É isso. Por isso que eu escolho um sentido. Tá? Então, vamos lá. Como que vai ser a equação do caminhão 1? Vai ter o S0. Quem que é o S0? É da onde o caminhão começou. Então, eu também vou escolher que aqui, se eu escolher que é daqui para cá, aqui é o início. Então, aqui é o 0. E aqui é o final. Aqui é o 250. Se por acaso alguém escolher daqui para cá, então aqui é o 0 e aqui é o 250. Faz sentido? Vai depender da escolha de vocês. Tá? Então, o caminhão 1, ele está no A, que é o 0. Então, 0 para o espaço inicial. E a velocidade dele? É 40. É positiva porque está indo para lá. Mais 40t. Pronto. Essa é a equação. Olha que fácil. Se eu quiser até melhorar, eu vou pôr que S1 é 40t. O 0 não precisa. Entenderam? Vamos montar a equação para o caminhão 2 agora. O S2. Eu vou precisar saber de onde que o caminhão 2 começou. Olha lá, ele está lá no 250. Ó. Então, eu já coloco 250 aqui, no meu S0. Tá certo? A velocidade dele é 60, mas olha esse detalhe, é 60 no sentido contrário. Ó. Ele está voltando. Então, eu vou pôr menos 60t. Está aí a equação do caminhão 2. Entendeu? Pronto. Se esses dois... Agora esse detalhe importante, né? Esse exercício é mais para abrir a mente de vocês, tá? Não acredito que vá cair alguma coisa assim, tão avançada. Então, para eu saber onde eles vão se encontrar, vocês concordam comigo que eles vão se encontrar no mesmo lugar? Senão, não há encontro. Se eles vão se encontrar no mesmo lugar, o S1 vai ser igual ao S2. Então, S1 igual a S2. Então, 40t, que é o S1, vai ser igual a 250 menos 60t. Resolveu uma equação de primeiro grau.
para achar o tempo. Tá certo? Aí, vamos passar esse 60 para cá. Ele vem positivo, 40 mais 60 dá 100. Igual a 250. Então, T é igual a 250 por 100. Corto zero, igual a 2,5 horas. Então, esses caminhões vão se encontrar no tempo de 2 horas e meia. Ok? Entendeu? Isso daí deve dar uma ideia, mais ou menos, que vocês vão ver no ensino médio. E a última, tem duas perguntas. Essa, que é o tempo, e o onde vai ser o encontro. Para saber aonde eles vão se encontrar, eu preciso saber o S1 ou o S2. Então, vocês escolhem qual das formas vocês querem. Por quê? Porque vai dar o mesmo resultado. Eu vou escolher a S1, que é mais fácil, e vou trocar o tempo por 2,5 para saber onde é. Lembram que a gente troca o tempo na equação horária para descobrir onde ele vai estar? Então, eu venho aqui, como eu sei que o tempo é 2,5, eu troco o tempo por 2,5 e vejo. Então, S1 vai ser 40 vezes 2,5. Então, S1 vai ser, vamos ver, 40 vezes 2,5, que dá 100. Eles vão se encontrar, portanto, no quilômetro 100, ou a 100 quilômetros do 1. Tá certo? Tá? É um pouco mais avançado, tá? Não acredito que eles vão chegar, mas é bom vocês terem essa ideia de como usa a equação horária. Tá? Aí faltou o número 7, né? Só para acabar, e é 2 segundos, então é só assinalar. Faltou o número 7 ali, a velocidade escalar no movimento uniforme é. Então coloque o número 7 aí para mim. Ó. Aqui, é um erro da apostila. A 6 é para escrever a resposta. A 7 é de alternativa, ok? Então, ó, velocidade escalar no movimento uniforme é constante. Então, você lembra que eu falei a palavra constante? Quando ele fala movimento uniforme também, a velocidade você vai considerar que ela vai ser a mesma do começo até o fim. Tá certo? Então, só para finalizar realmente. Quando ele falar para a gente que a velocidade média não quer dizer que ele teve a mesma velocidade. Pode variar no meio do caminho. Mas se ele falar que a velocidade é constante ou o movimento é uniforme, então a gente vai saber que foi a mesma velocidade do começo até o fim, sem mudar. Fechou? Alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta, qualquer coisa? Não? Beleza?